para inversores de frequência. A WEG é uma das fabricantes de motores, inversores de frequência. Tem CLP, tem o Click da WEG, que também é muito utilizado aí, que vocês podem encontrar para programação de CLP. Então, eu vou acabar trabalhando com o material deles. E aí a gente vai ver bastante sobre inversores lá. Ontem eu deixei uma atividade para vocês pesquisarem sobre os inversores vetoriais, a característica do inversor vetorial. A gente vai falar deles hoje, mas a ideia é que vocês pudessem ter um pouco de contato com eles. Vou deixar aqui para gravar. Retoma a gravação. Então, no nosso caso, a ideia hoje é falar sobre os inversores. Hoje vai ser bastante coisa falando sobre inversores de frequência, as características, modo de comunicação. E na próxima aula a gente vai falar da questão de manutenção do manual de serviço dos inversores. Então, como que a gente vai realizar os procedimentos de manutenção, como que a gente vai trabalhar em cima da parte de manutenção desses inversores aqui. Então, o inversor de frequência, ele é um equipamento eletrônico desenvolvido para variar a velocidade de motores de indução trifásico. Como que ele faz essa variação? Modulando a frequência por meio do PWM. Lembra lá que o PWM é a modulação por largura de pulso, onde eu defino qual é o tempo que eu vou deixar, qual a porcentagem que eu vou deixar ligado e qual a porcentagem que eu deixo desligada. Recebi sim, Davi, obrigado. Tranquilo. E aí, com base no nosso material do inversor de frequência, a gente vai variando a frequência e aí, consequentemente, eu mudo a velocidade do motor. Se você tiver um ventilador aí, e aí tiver um interruptor nele, imagina a seguinte situação: você ficar ligando e desligando o interruptor desse ventilador. O que vai acabar acontecendo? Você vai modular a frequência dele com o chaveamento, liga e desliga, e aí você vai ver que ele começa a girar com uma determinada velocidade. Se você deixar mais tempo ligado, a velocidade aumenta. Se você deixar mais tempo desligado, a velocidade vai reduzindo. Então, você vai variando a velocidade conforme esse chaveamento, que nem a gente viu na aula passada, pode ser por IGBT, ou SCR, e os transistores utilizando Power Darlington. Então, quais são os métodos utilizados para variação de velocidade? Motor de dupla polaridade, aí a gente está trabalhando com motor DC, então positivo e negativo. Eu controlo a velocidade variando a tensão DC nesse motor. Variadores mecânicos, eu posso utilizar sistemas mecânicos para mudar a velocidade, então polias, engrenagens, acoplado ao eixo do motor. Eu posso aumentar ou reduzir a velocidade de rotação da carga por meio de sistemas mecânicos. Variadores eletromagnéticos, variando o fluxo do campo magnético no meu motor, eu acabo mudando a velocidade dele. E os variadores eletroeletrônicos, que aí são efetivamente os inversores. Bom dia, Mylon, tudo bem? Bom, quando a gente vai falar de inversor de frequência, aí eu tenho dois variadores eletrônicos, dois tipos. O primeiro, o inversor de frequência, utilizado para motores trifásicos. Já aprendeu a mexer no CFW9, beleza. E o segundo é um conversor CACC. Ele vai converter o sinal alternado, a tensão alternada, para a tensão de corrente contínua, e aí a gente aplica isso no motor DC. Então, os dois são eletrônicos, ele acaba trabalhando com o sistema integrado eletrônico, sistema embarcado, para a gente poder fazer a programação. A programação pode ser feita via console, diretamente no local, aqui por display, a gente vai configurando ele via display, ou pode ser via software. Aí a gente tem o motor drive da WEG, no caso aqui para o CFW, que a gente faz toda a programação via software, e aí via comunicação serial ou comunicação pela internet, esse cara é configurado, ele recebe todas as configurações.
As duas formas são possíveis de você configurar. Bom, vamos voltar ao equacionamento, lembrando que aqui o objetivo é a gente vai passar por ele para poder entender como que funciona o equipamento. Então, lembrando que a velocidade do motor a gente define por 120 vezes a frequência de alimentação, 1 menos S, S é o escorregamento do motor, que seria aquela defasagem entre o campo e o motor ir alcançar esse campo, e o número de polos, que é uma característica da construção do meu motor. Então, com essa equação aqui, a gente consegue achar a velocidade desse motor. O fluxo do campo, ele é dado pela tensão sobre a frequência. Então, o fluxo magnético é a tensão sobre a frequência aplicada, e o conjugado torque mecânico que o meu motor leva para o sistema é o fluxo vezes a corrente, no nosso caso aqui, corrente do rotor no meu motor. Para que vai servir tudo isso? Para a gente utilizar o inversor de frequência, eu preciso relacionar a velocidade com a minha frequência e a minha tensão que vai ser aplicada. Então aqui a gente já tem que uma variação no fluxo, eu mudo, variação de tensão e frequência, eu consigo variar o meu fluxo, consequentemente eu impacto no resultado do conjugado, e variando a frequência, eu tenho mudança na minha velocidade. Então aqui os tipos de inversores, aqui são os inversores da VEG, você pode ter inversor da ABB, você tem inversor da Danfoss, a Schneider tem inversor elétrico também, então todos esses fabricantes possuem inversores. Vale a pena dar uma olhada no tipo de inversores, nas características deles, mas o princípio fundamental deles é essa aplicação, né? Variar a velocidade por meio da variação da frequência. Aqui o inversor de frequência com controle escalar de velocidade, então a gente vai passar novamente pelo escalar de velocidade, e os inversores de frequência com controle vetorial de velocidade. Então a gente tem lá controle escalar, então a grandeza ela é trabalhada de forma escalar, e o outro a gente faz o controle pelo vetor, né, pela parte vetorial. Então, controle de velocidade escalar. Frequência de velocidade escalar e velocidade, somente a tensão e a frequência são aplicados ao motor, deixando o torque do motor proporcional a essa relação. Então, o torque vai ficar constante, e aí a gente não vai verificar alteração na rotação do motor devido a possíveis variações de carga. Então, se eu tenho uma carga aplicada no eixo do motor, e aí eu estou lá com uma frequência e uma tensão, uma relação de frequência e tensão aplicada, e aí por algum motivo essa carga aumentou, essa carga diminuiu, o sistema não percebe a variação de velocidade causada pelo esse aumento ou redução da carga. Então, ele tenta manter a relação entre frequência e tensão sempre constante. Inversor de frequência com controle vetorial. Então agora a gente vai fazer o controle por meio de um vetor. O que seria um vetor? O vetor é uma grandeza que tem módulo. Então o módulo aqui seria o comprimento dessa seta aqui. E ela tem uma direção, e aí com base na direção a gente tem o sentido dela. Então, ele controla a tensão e a frequência aplicada, e também a gente controla o torque em função de possíveis variações da carga. Então, então no sistema vetorial, eu estou garantindo velocidade por meio da variação da frequência e da tensão, e o torque do meu motor. Então, qualquer variação que tiver na minha carga por meio da corrente que vai para o motor, o inversor de frequência vetorial vai perceber isso, e aí por meio do sistema acoplado ele consegue identificar essa variação e a partir dali fazer uma correção. O que seria o sensorless? Sensorless, eu não tenho sensor acoplado ao eixo do motor. Poderia ser um encoder, por exemplo. Então, como eu não tenho esse sensor, eu verifico a variação da carga pela corrente elétrica que meu motor consome. E isso pode ser
feita a medição, à medida que a minha carga vai solicitar mais corrente para poder rotacionar, o meu sistema percebe isso e aí ele varia a frequência e a tensão. No caso do sistema com sensor, aí eu tenho um encoder que percebe a variação, mede a variação de velocidade, variação de rotação, e aí ele, com um sistema realimentado, ele corrige. Eu vou só abrir o quadro para explicar essa questão do sistema realimentado, para não ficar muito fora para vocês. Vou deixar aqui mesmo, vou abrir um outro pod aqui para gente. Pod, compartilhamento. Compartilhar quadro. Então, geralmente, o que acontece? Todo sistema, quando a gente vai falar em sistema de trabalho automático, sistema de controle automático, ele pode ser representado por blocos. Então, eu tenho lá um bloco de um transdutor de entrada, aqui vai ficar um pouquinho depois da ajuste. Então esse transdutor de entrada, ele tem a função de pegar o sinal que eu vou aplicar na minha entrada do sistema e converter ele por uma grandeza de tensão ou corrente. Então geralmente, aqui eu tenho o meu sinal de entrada, então o sinal de entrada nós chamamos de set point, tá? Então aqui eu tenho um set point. Por exemplo, o que seria o set point no inversor de frequência? A velocidade de rotação do meu motor. Aí ele passa para um transdutor, porque eu vou colocar lá a velocidade de 1800 RPM, alguém tem que pegar essa informação e converter em níveis de tensão. E aqui eu posso converter em tensão ou corrente. Vou colocar mais uma setinha aqui. Então tenho lá meu sistema com a conversão. Eu vou mandar esse sinal para um comparador. Opa, veio uma seta que não era para vir seta. Eu vou mandar esse sinal para um comparador. Qual que é a função do comparador? Ele vai verificar se o valor que eu coloquei na entrada está de acordo com o que ele está medindo. Então eu vou fazer uma realimentação aqui para receber esse sinal. Então tá lá. Depois, então eu comparei. Agora eu preciso de alguém que vai pegar a informação de erro ou a informação que está certo e tomar uma decisão. Esse cara a gente dá o nome de controlador. Então eu tenho um controlador aqui. Vou colocar o nome dele. Controlador. E aí quando a gente está falando em sistemas de mecânicos, em sistemas de controle, aí a gente tem um processo ou uma planta. No nosso caso, o processo nada mais é que o meu motor junto com a carga, né? Então vou colocar aqui. Eu poderia até falar, não, eu tenho um atuador que é o motor. Vamos fazer bonitinho. Então eu tenho lá o meu motor e esse motor rotaciona uma carga. Vou aproximar eles um pouco mais aqui. Vou trazer para cá um pouquinho. Vou pegar o motor aqui também. Vou trazer um pouquinho para cá. E aí eu tenho a minha carga que vai ser rotacionada, né? Essa carga em controle. A gente chama isso aqui de planta, mas aqui vai ser a carga porque é para o nosso inversor de frequência. Então eu poderia fazer toda a representação via diagrama de blocos, que acaba acontecendo aqui. Todos esses caras são interconectados. Então está aqui o controlador, está aqui o meu controlador manda o sinal para o meu motor, para o meu atuador. O meu motor vai ativar a carga, vai rotacionar a carga, e a minha carga vai ter uma velocidade de rotação. Essa velocidade nós chamamos de velocidade real. Então ali eu tinha lá o meu set point, aqui eu tenho a velocidade real do sistema.
com essa velocidade real, eu já estou com o meu sistema completamente funcionando lá, tá? Já está, ele foi para baixo aqui, deixa eu só, pronto, agora vamos. Então, eu já tenho o sistema rotacionando, então eu coloquei lá uma velocidade, ele converte isso para um nível de tensão, vai para um comparador, manda o sinal para o controlador aciona o meu motor, meu atuador, meu motor aciona, faz minha carga girar numa determinada velocidade. E aí eu preciso, de alguma forma, medir isso. Então eu vou fazer uma medição. Então eu vou fazer uma medição da minha carga. E essa medição vai ser lida por um sensor. Então está aqui o meu sensorzinho. O sensor, ele é um componente que converte uma grandeza física em outra. Então, por exemplo, eu vou converter a velocidade de rotação em tensão. Vou converter minha velocidade de rotação em corrente. E aí pode ser qualquer uma deles. Só que o sensor, ele pega essa velocidade e converte num nível de tensão e corrente muito baixo. Eu preciso de alguém que amplifique esse sinal para eu poder fazer a comparação da mesma grandeza que eu tenho aqui em cima. E aí, como eu tinha um transdutor de entrada, eu tenho um transdutor de saída. Então, basicamente, seria o diagrama que a gente pode trabalhar. Transdutor de saída. Pronto. E aí o que vai acontecer? Vou colocar uma setinha lá para mim, conectando esse meu sensor no meu transdutor. Tá lá. E agora eu vou fazer a ligação para o meu comparador. Então, meu comparador agora recebe esse sinal do meu transdutor. Bom, existem diversas formas disso ser feito lá no comparador. Eu tenho a realimentação negativa, que eu vou fazer sinal de entrada menos o sinal de saída. Nesse caso, para motores, funciona muito bem, porque daí eu consigo verificar se o meu sinal de erro aqui for positivo, eu estou abaixo da velocidade de setup. Se for negativo, eu estou acima da velocidade de setup. E aí meu controlador, com base nesse erro, toma a decisão. Por que é fácil identificar o diagrama de blocos assim e ver isso num processo de manutenção? O que facilita na manutenção? Vamos lá. Setei no meu sistema uma velocidade qualquer aqui de 1800 RPM. Meu transdutor de entrada pegou essa velocidade de 1800 RPM e converteu para 18 volts. Então vou deixar na mesma grandeza aí só para ficar fácil. Então ele pegou lá o 1800 e aqui ele converteu para 18 volts. Bom, no caso está desligado, então a velocidade é zero, o controlador recebe um erro. Ele recebe um erro de 18 volts. Por quê? Porque ele estava medindo lá, ele está medindo zero de velocidade e eu queria 1800 RPM. Então esse erro, o controlador recebe essa informação e toma uma decisão. Motor, gira em tal velocidade. Como que eu controlo isso? Existem diversos tipos de controles. Vocês devem conhecer os mais famosos, como proporcional, proporcional integral, o famoso PI, e o proporcional integral derivativo, que é o P e D. O que isso faz na prática? Na prática, são métodos, são técnicas usadas para controlar com base no erro que eu recebo de informação. Então, com base nesse erro, meu controlador toma a decisão de fazer o controle, mandando uma tensão aqui para acionar esse motor. E aí, como que ele manda essa tensão, essa variação de tensão? No caso do inversor de frequência,
via PWM. Então meu controlador está recebendo o sinal e está ativando o motor, o meu atuador. O motor, o atuador, toma a ação e ele vai ser acionado. Fez o acionamento, minha carga acaba rotacionando. E aí eu tenho dois tipos para o meu inversor de frequência. Sensorless. O que seria o sensorless? Eu faço essa medição por meio da variação de corrente. Então é como se eu tivesse um amperímetro lá e alguém verificando. Olha, a corrente aumentou, a corrente diminuiu, a corrente aumentou, a corrente diminuiu. E aí eu tomo uma decisão para rotacionar a minha carga com o torque que eu quero. E agora o que acaba acontecendo aqui na manutenção? Ah, meu motor está girando na velocidade, com velocidade constante, não está variando a frequência dele. Opa, peraí, o meu motor não está variando a frequência? Quem é responsável por mandar sinal de variação? O controlador. Quem que eu vou olhar para poder fazer a manutenção? No nosso caso, o controlador. Então percebam que com o diagrama de blocos já fica muito mais fácil eu tomar ação em qual parte do equipamento eu vou agir, eu vou dar a manutenção. Um outro exemplo, meu transdutor de entrada está mandando lá, eu estou entrando com 1800, ele deveria mandar 18 volts e ele está convertendo isso para 5 volts. Pode ser um problema da alimentação, pode ser um problema do circuito. Um problema que eu tive numa empresa era assim, o cara tinha lá um sistema de controle, era uma bancada de ensaio pneumática. Nessa bancada de ensaio, ele tinha um sistema que a gente chama da National Instruments. É o NDAC, é um sistema muito robusto, ele é muito parrudo para, se vocês prestarem atenção em exames médicos, essas coisas, tem várias vezes aparece o sisteminha da National lá para utilizar. E o que esse sistema da National fazia? Ele setava lá quantos testes ele queria fazer e ele ficava medindo a tensão nesse cara. Só que esse sistema estava com defeito. E o técnico que implantou esse sistema não ficava mais no Brasil, a empresa já tinha sido desfeita, ele já estava para fora, e para fazer a manutenção no sistema ele tinha que fazer um acesso remoto no ambiente, no NDAC, para poder fazer tudo funcionar. Qual que foi o grande problema? Chegando lá, o cara, Alexandre, não funciona o teste, eu precisava testar, eu falei, olha, o NDAC, para o que você precisa, é um sistema muito parrudo para o que você quer. Usa um CLP mais simples e faz o sistema para poder funcionar, vai funcionar da mesma forma, vai fazer o ensaio do mesmo jeito. Ah, então tá bom, vamos fazer assim. Foi lá, pegou um CLPzinho, o cara setava lá no CLP, só que eu precisava medir a pressão, para garantir o ensaio com a pressão do valor que ele queria. Peguei o sensor, coloquei lá o sensor para medir, numa determinada grandeza lá, e chegava lá para converter o sensor, a pressão em tensão para o meu sistema, e o sistema não rodava nem a pau, não conseguia medir nada. Fui ver o sensor mandava 3 mV. Você fala, bom, aí não tem jeito, né? Não tem Cristo que vai medir. Vamos amplificar essa tensão para que o meu CLP consiga interpretar essa tensão de 0 a 10 volts e consiga fazer uma leitura adequada. Aí no circuito de amplificador operacional, monta lá o circuito, faz as relações de resistência, aplica a entrada e o negócio já sai com a tensão correta. Então, no nosso caso, naquele caso específico, era um problema aqui, ó. No meu transdutor de saída, que eu precisei de um sisteminha para feito o circuito, o sistema roda direitinho, pega a pressão, mede a pressão. A pressão tem um erro lá não chega a ser meio bar de erro, então o que o manômetro está mostrando lá no meu compressor está aparecendo lá na minha medição com meio bar de precisão. Então ele tem uma precisão razoável para o sistema, garante o erro, ele coloca isso inclusive no relatório que tem mais ou menos meio bar de erro lá e funciona numa boa, sem dor de cabeça. Então conhecer o modelo, o diagrama de blocos vai facilitar na sua manutenção.
E qual que é a grande diferença aí? A maioria dos fabricantes, eles disponibilizam esse diagrama. Então a gente consegue analisar primeiro o diagrama e aí depois, quando ele vai explicando o funcionamento de cada etapa, a gente sabe onde ele está. Então isso facilita muito a nossa vida. Tudo bem até aqui? Estão tranquilos? Pessoal? Mário, sossegado? Félix? Davi? Ótimo, beleza. Então agora eu vou parar esse compartilhamento aqui do quadro, vou ocultar esse meu diagrama e a gente volta para os inversores. Então, no final das contas, o que a gente vai fazer? Vai medir a corrente total do motor, e aí com a corrente de magnetização medida e a corrente rotórica que vai ser calculada, essa I2 aqui ela é calculada, se vocês lembrarem lá, ela é calculada pelo fluxo vezes ou pelo conjugado vezes o fluxo aqui, a gente consegue chegar na I2. E aí a gente consegue traçar a corrente vetor I1 aqui para ela. Então com esse conjunto a gente traça um vetor. Aí lembra lá da regra da tangente, tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, aí vai. Qual que é a tabela de comparação de tecnologias de controle de velocidade? Então, inversores escalares. A faixa ideal de trabalho dele é de 6 Hz a 60 Hz. A regulação de velocidade depende do escorregamento do motor, então pode variar de mais ou menos 1%. Resposta dinâmica, o tempo para tomada de resposta de variação de forma dinâmica, de meio a 1 segundo. Não tem controle de torque, então eu não faço o controle do torque na carga. E torque com velocidade zero não está disponível, então eu não consigo dar o torque de partida nele com velocidade zero lá, então não consigo partir o torque do meu motor. Já com inversores vetoriais, sem encoder, sensorless, sem sensor, aquela realimentação é feita por meio da variação da corrente. A faixa de variação de 3 a 60 Hz, ele tem uma regulação de velocidade de 0,5%, resposta dinâmica 0,2%, olha como é muito rápido a resposta desses inversores, né? Controle de torque, somente no limite, então é no limite do torque, no torque máximo. Não tem torque com velocidade zero também. Já com o encoder, ou seja, com um sensor que vai medir a velocidade de rotação do eixo do meu motor, eu tenho lá faixa ideal de meio a 60 Hz. Perceba que eu estou diminuindo bem a frequência em relação ao sensorless, né? A minha regulação de velocidade 0,01%. Então, ela tem uma precisão maior para a regulação. O tempo de resposta 0,03 segundos, que é muito, muito rápido. E aí eu já tenho controle de torque disponível e torque com velocidade zero disponível também. Conversor CC, com realimentação. Realimentação é aquele que mede e manda o sinal para a placa para controlar. De 18 RPM a 1.800 rotações por minuto. Regulação de velocidade 0,5%, praticamente igual ao do sensorless. Praticamente não, né? Igual ao do sensorless. Só que o tempo de resposta dele, 0,06 segundos. Tem controle de torque e também torque com velocidade zero, só que isso por um tempo restrito. E o servacionamento com realimentação, ele pode variar de 0,01 Hz até 60 Hz. Tem uma precisão de 0,05%, então em robótica nós utilizamos muito servacionamento. Tempo de resposta 0,04 segundos. E aí o controle de torque está disponível e controle com torque e velocidade zero também. Então, nesse caso aqui, o servacionamento é muito utilizado com um sistema de muita precisão, né? Eu preciso garantir que o sistema pare na posição exata com erro milimétrico. Ele não pode, a tolerância de erro é muito pequena. Esse é o mais preciso, o servacionamento é o mais preciso.
Então, quando eu tenho. Por isso que é tão usado na robótica, né? Porque a gente acaba tendo uma precisão maior e aí eu consigo garantir o funcionamento deles e não. E só que aqui o servacionamento, além de controle de velocidade, eu também posso fazer controle de posição. Nos inversores, a maioria das aplicações é voltada para garantir velocidade e torque, tá? Então, por isso que tem essa diferença. Bom, o CFW09 no modo regenerativo, o que acontece? Muitas vezes em instalações elétricas, e aí isso existe uma grande disputa, uma grande batalha aí em cima desse problema. Em um período, e aí eu não vou lembrar o ano exatamente, mas teve uma Internescope 2001, eu acredito que foi 2001, quando começou teve um período que a gente teve o racionamento de energia. E esse racionamento de energia foram criadas diversas formas para a gente otimizar a utilização da energia elétrica para garantir o funcionamento dela. E uma dessas formas é utilizar o sistema regenerativo, que eu pego aquela parte que eu não vou utilizar, que ela vai ser dissipada, que vai ser dissipada em calor ou outra forma, e eu retorno isso para a rede elétrica para ser reaproveitada. Então, sistemas utilizando outras formas de aproveitamento, melhoria do rendimento de energia, acabaram sendo desenvolvidos para aplicação. Uma delas, por exemplo, no caso do banco, os funcionários entravam a partir das 8 horas da manhã. Você entrava para fazer as atividades dos trabalhos, a equipe que entrava às 7 podia entrar às 7, mas tinha que deixar todas as lâmpadas dos setores desligadas, e podia só ligar você só ligava a área do setor que você ia trabalhar. E das 17 até as 18, o que podia ser alimentado por no-break, eles tiravam o consumo de energia elétrica e deixavam a alimentação por gerador. Isso a gente ficou nesse processo acho que uns 3 meses assim, fazendo esse processo no banco. Só que eu precisava, quando eu derrubasse a rede, por exemplo, quando eu derrubasse a energia elétrica para entrar o grupo gerador, meu banco de no-breaks, meu sistema de no-breaks tinha que suportar o tempo do gerador entrar. Então, em alguns casos, lá o no-break não assumia, ou quando o no-break assumia, às vezes o gerador não entrava. Então, tinha uma série de problemas que a gente acabava tendo que corrigir quando esse sistema começou a funcionar. Depois do primeiro mês que deu toda a dor de cabeça, depois o negócio ficou redondo e foi numa boa. Mas eram formas que a gente usava, e aí o CFW trabalha com esse sistema regenerativo. O que ele faz aqui? Recebe o sinal da rede, manda para o motor, e quando o meu motor está numa fase de geração de tensão, lembra que se eu girar o eixo do meu motor, eu gero energia. Então, quando ele está nessa fase, ele manda sinal para a rede, ele alimenta a rede elétrica e consegue gerar a tensão elétrica. Onde que a gente pode ver isso? Funcionamento de trens, quando trabalha com inversores de frequência, os trens utilizam o modo regenerativo, então quando ele está na frenagem, ele está jogando sinal para a linha elétrica do trem, e isso auxilia na partida de um outro e assim vai. Então esse tipo de sistema é muito utilizado nesses ambientes. Quais são as características dos inversores? Existe uma padronização de programação. Essa padronização, todo inversor utiliza o mesmo programa para fazer a parametrização dele. A gente utiliza um manual para fazer essa programação. Então, se você pegar lá o manual de programação do CFW08, a nomenclatura é a mesma do CFW10. Por quê? Porque aí, se você mexeu no CFW08, você não precisa ter toda uma formação daquele componente novo, basta pegar o manual, dar uma lida no manual e poder trabalhar nele. Grau de
proteção. Aí a gente vai trazer lá da segurança de instalações o IP, né? Então é proteção. Não, sem o manual não mexe. A recomendação é, não tá com o manual para poder fazer configuração do inversor de frequência, não mexe nele. Não, tem uns antigos que você não acha nada, mas aí vai ajustando para poder validar. Mas a recomendação mesmo, pessoal, busque o manual. E isso, tudo que é equipamento eletrônico que vocês vão mexer, que vocês vão encontrar no seu dia a dia, busca o manual dele para poder entender o funcionamento. Porque muitos deles tem macetezinhos lá que o manual explica e aí chega na hora, no dia a dia você não sabe, ninguém tem a obrigação de saber de tudo. E aí, se você tivesse lido 2 linhas do manual, você sabia como resolver o problema. Como que é o sistema de proteção? IP indica que é o sistema de proteção. O primeiro número, partículas sólidas. O segundo, para proteção contra água. Então, por exemplo, CFW08, ele tem uma proteção nível 2 para partículas sólidas e 0 para água. Então, não posso jogar água nele, né? Já o IP56, por exemplo, do CFW9, ele tem uma proteção para partículas sólidas nível 5 e para água nível 6. Aí a água é o ângulo que essa água vai cair no sistema. Então, então é importante você ver esse tipo de sistema de proteção, porque você não vai colocar isso no ambiente externo se não tem proteção para água. Então você vai ter que pensar numa forma de criar um ambiente para proteger esse sistema também. Faixa de frequência de saída vai de 0 a 300, o CFW9 de 0 a 204, e aí a ponte inversora, eles trabalham com IGBT, é o transistor com chaveamento por gate. E aí a gente tem IHM remota que pode ser acionada, nos painéis eu posso fazer a conexão remota e eu posso trabalhar com RS232, RS485, e aí tem N tipos de comunicação. Rampa linear, frenagem de corrente contínua, função jog para você poder fazer a programação de acordo com o que você vai mostrando para ele passo a passo. O jog é muito usado também para programação de robôs, né? Então eu vou mostrando o ponto que eu quero e eu gravo aquele ponto, aí ele gera isso na programação. Curva, tensão e frequência trabalha de forma ajustável. Não está mostrando os nomes, está muito para a direita. Ué? Peraí. Vê se voltou. Então tá. Aqui eu acho que estava com a animação e aí ele não fez tudo. Então, rampa linear do tipo S, que a gente faz uma... essa rampa ela funciona assim. Deixa eu desenhar aqui, deixa eu rabiscar. Então ela vai fazer isso aqui. Então o formato dela é como se fosse um S, por isso que ele chama de rampa linear do tipo S. Frenagem de corrente contínua, então para fazer o freio do motor, então eu posso criar um sistema de freio. Função jog. Função jog é a função que a gente coloca na posição que a gente quer, na velocidade determinada que a gente quer, e ali a gente faz essa programação. Na robótica a gente usa o jog para isso também. Eu posiciono meu manipulador numa posição e gravo, olha, você tem que vir até aqui, grava a posição 1. Depois eu posiciono de novo a próxima, gravo a posição 2. Então eu vou levando ele para fazer o que precisa. Posso fazer um ajuste da curva de tensão e frequência, função de múltiplas velocidades, aí eu posso programar até 8 velocidades, rejeição de frequências críticas,
O high true não é utilizado no CFW10, tá? Então isso é uma característica aqui. E aí, ó, nesse caso, ele já faz a partida direta com ele. E a função de flight start, ou seja, ele iniciar com o sistema funcionando, o sistema de voo. E eu tenho compensação de escorregamento. Lembra que o escorregamento é o tempo de atraso do rotor alcançar o campo e aí ele começar a rotacionar, e a gente tem esse pequeno atraso, e aí o sistema, o inversor de frequência consegue fazer essa correção. Então, quais são os modos de comunicação dos inversores? RS-232, deixa eu tirar o desenho aqui, só certo. RS-232, RS-485, Modbus, então aí é um protocolo de comunicação lá para o pessoal da automação, acaba usando bastante, Modbus ou Profibus, então é uma forma de utilização. Profibus DP. Tomem cuidado, eu sei que você deve ter visto lá em automação, o Profibus ele pode ser DP, periféricos descentralizados, ou Profibus PA, processo de automação. Então o Profibus DP considera sempre que eu vou controlar um motor específico do meu sistema. Vou controlar uma bomba específica do meu sistema. Eu não vejo todo o processo, eu só estou olhando aquele equipamento, tá? Já no PA, eu trabalho como processo como um todo. Eu verifico todo o processo para tomar as ações de controle. O CANopen, que aí é muito utilizado nos carros. DeviceNet e o Ethernet IP, que aí Ethernet IP, cuidado, é Ethernet Industrial Protocol. Então, protocolo industrial. Então, essas são, no nosso caso aqui, Ethernet IP, o CFW9 tem a promessa de sair logo com isso. Mas a grande maioria aqui, a gente tem o DeviceNet no CFW08, no CFW09, o CANopen nos dois também, CFW10 não tem nada, aí eu posso comprar um módulo para fazer essa configuração, tá? O Profibus DP também no CFW08, no CFW09, o CFW11 não tem, ó, ele estava tudo como em breve, eles devem estar fazendo pro lançamento de produtos, mas não tem ainda, tá? E aí vai. Bom, frenagem reostática, disponível nas partes mecânicas 2, 3 e 4, CFW10 somente com modelos de 4 amperes. E regulador PID, aí lembra lá do controlador que eu estava falando? Proporcional, proporcional integral, proporcional integral derivativo? Todos eles possuem o regulador do tipo proporcional integral derivativo. Ah, Alexandre, legal. Se eu quiser só um controle proporcional, dá para fazer? Dá. Eu posso zerar o derivativo, colocar o integral no infinito, e aí eu tenho só o proporcional. Alexandre, eu quero só o PI, dá para fazer? Coloca lá o ganho proporcional, o ganho integral, e o derivativo você zera. Eu quero fazer o PD, dá para fazer? Coloco o integral no infinito, e o proporcional e o derivativo você controla. Alexandre, quero só o derivativo, posso fazer? Não. Controle apenas derivativo você não pode fazer, tá bom? Então, o controle derivativo não pode ser feito sozinho, ele precisa de um outro auxiliar. Por quê? Lembra que eu falei que o controlador recebe o sinal de erro e toma a decisão com base nesse sinal? O que seria o controlador proporcional? Eu vou dar um exemplo aqui de uma garrafinha d'água. Vai ser, não vou fazer um cilindro porque não vai sair direito, então vai ficar assim mesmo. Então imagina que eu quero encher esse cara aqui em uma torneira e eu vou controlar, o meu objetivo é garantir que eu chegue no nível mais próximo possível do topo desse recipiente. Então tem uma torneira lá, tem a vazão dela para poder fazer isso. Como que a gente faz o controle proporcional? O que seria o controle proporcional? Se tiver vazio, provavelmente o que você vai fazer? Vai pegar a torneira e vai abrir no máximo, para ele poder chegar rápido e eliminar mais o erro. O controlador proporcional faz isso, ele é proporcional ao erro. À medida que o meu erro está muito grande,
Ele manda atuar bastante para poder chegar no resultado. A partir do momento que você começa a perceber que a água aqui está começando a chegar próximo do valor que você quer, você já começa a fechar a torneira. Só que ainda tem erro, ainda tem que atuar. E aí quem que toma essa ação? O controlador integral. O integral ele vai somando o erro ao longo do tempo. Então ele vai somando isso ao longo do tempo, vai somando, e ele fala, não, ainda dá para ir mais um pouquinho. E ele continua subindo mais um pouquinho. Só que o controlador integral pode correr o risco de eu transbordar esse líquido. E aí quando ele chega uma vez próximo do valor, que ele passa o valor de setup, o pessoal geralmente faz o quê? Zero erro integral, e aí vai para o derivativo. O derivativo é quando ele está bem próximo, está garantindo lá constantemente o valor que eu quero no setup. E aí o derivativo, se tiver uma variação, se eu tivesse uma vazão por aqui, por exemplo, e aí, então o que poderia acontecer? O derivativo ia verificar a variação e atuar. Então se não tem variação, o derivativo não atua. Então quando que a gente usa o derivativo? Para verificar, para ele tomar uma ação quase de forma preditiva. Começou a variar um pouquinho, ele já, opa, não é para sair do valor que eu quero. E o integral e o proporcional, eles vão corrigindo de acordo com o erro. Essa seria a aplicação deles. Nossa, já são 10 para as 10. Então, frenagem rostática, o que acaba acontecendo aqui? Não ocorre bloqueio do inversor na execução da rampa, a rede começa a alimentar, quando entra na frenagem, ele entra em modo de gerador, e aí o meu motor entra no modo gerador, ativa a frenagem do meu circuito, deixa eu tirar aqui que eu não estou apontando para nada, né? Ativa a frenagem do meu circuito, e aí eu tenho um resistor que tem a função de dissipar essa energia por efeito Joule. O que é o efeito Joule, pessoal? Lá a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Então eu tenho uma resistência aqui, vezes a corrente ao quadrado, eu vou dissipar essa potência vou dissipar essa potência em calor, né? Eu vou transformar isso em calor. Então, aplicações do PID, controle da bomba para variação da vazão do líquido da bomba. Aí eu posso acoplar o eixo do meu motor nessa bomba aqui para ele poder fazer o controle de vazão. Como que eu vou garantir o controle de vazão? O meu motor vai rotacionar a bomba para ela poder subir com o fluido para o ponto que eu preciso. Controle de várias velocidades, dependendo do tempo que eu tenho, eu posso definir velocidade diferente. E aí como que a gente dimensiona esse bicho? Primeiro, qual que vai ser a carga que ele vai ser aplicada? Qual que é a corrente no motor? Qual que é a potência no motor? Qual que é a tensão de alimentação? Então, para eu poder dimensionar o meu inversor, eu preciso dessas informações. Eu tenho que ter essas informações. E qual é a faixa de velocidade de operação? A velocidade mínima e a velocidade máxima de operação dele. Bom, onde que eu pego essas informações? Para pegar as informações do meu motor, então eu tenho aqui o fator de escorregamento, relação de tensão, ótimo, boa Davi, e a corrente. E aqui os tipos de ligações que eu tenho, isso daqui você já viram como que a gente utiliza, né? Curva de conjugado e torque. Pessoal, eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, PU é por unidade. Então, em vez de eu colocar aqui o torque em newton-metros, por exemplo, que seria a unidade do torque, eu faço um gráfico mostrando por unidade, e aí eu faço a representação geral desse gráfico. E a frequência também por unidade. Então, de 0.1 até 0.5, eu tenho lá a região A. E aí eu tenho uma rampa de aceleração. O que acontece à medida que eu vou aumentando a frequência até aqui? Meu torque ele vai crescendo de forma linear, é uma reta. Então, como que eu faço o controle? Eu posso garantir o controle na região A, eu posso fazer esse controle variando a frequência de 0.1 até 0.5. E aqui sempre por unidade, não é em hertz, tá?
Depois, de ponto 5 até 1, eu tenho a minha frequência, eu tenho meu torque constante, o torque nominal do meu motor. E aí esse torque nominal, eu quero manter o torque constante. Eu tenho que garantir que eu venha até esse ponto primeiro para chegar em torque constante. E a partir desse ponto, eu entro na fase de perda do torque. Eu posso aumentar a frequência, eu vou perdendo o meu torque. Como eu vou perdendo o meu torque, eu entro na fase C. Percebe que não é uma reta igual a A, né? Ele cai de uma forma quase exponencial. Então eu não tenho uma reta funcionando aí. Aqui, a curva de conjugado de rotação para motores com ventilação independente, também IPU. A frequência aplicada, então a frequência que eu estou aplicando dividido pela minha frequência nominal, da frequência nominal do meu motor. Então de ponto 1, ele começa em 1, ponto 6 continua em 1, até 1, ele vai em 1. A partir daí ele entraria naquela região C do torque e frequência. Então à medida que eu vou aumentando muito a velocidade, olha lá, a partir de 10%, 20%, 30%, 40%, à medida que eu vou ampliando esse aumento de velocidade, o meu torque ele começa a cair, ele não tem força para girar a carga. Instalação do CFW10, então, meu terra, meu pino de aterramento, tem que estar, o motor e o inversor tem que estar aterrado, então está aqui o aterramento dele, a blindagem tem que estar aterrada também, aí depois eu tenho a linha, a tensão da rede, né, fase da rede, vai para a minha linha 1, o meu neutro, ou a segunda fase, vai para a linha 2, e aí o UVW vai para o meu motor, e aí o W do meu inversor vai no W do motor, o V do inversor vai no V do motor, e o U para o U também. Só pegando a característica da placa do motor aqui. Nesse caso aqui não está a linha 1, 2 e 3, mas vocês também veriam, em vez de linha 1, 2 e 3, em alguns casos você vai ver U, V e W também, tá? E aí fez a ligação, já tá. Você fez a ligação física deles do CFW 10 aqui, 1.6 até em 110, 220 aqui para ele. O CFW10, modelos de 7.3 amperes, aí eu tenho uma resistência que é o resistor de frenagem aqui para ele dissipar a minha corrente. Então a ligação é igual, o que mudou foi esse resistor de frenagem. Mais um modelo de ligação, aí é um sistema trifásico, linha 1, 2 e 3, linha 1, 2 e 3, e aí a gente joga a conexão do CFW no meu motor. Mais um sistema com circuito de resistor de frenagem. E aqui os conectores. O entrada digital, então aqui é o sinal e controle, né? Entrada digital, habilita o geral remoto. O que seria o geral remoto? Eu posso fazer o acesso remoto. O 2 vai me dar o sentido de rotação desse motor, para qual sentido que eu quero que ele rotacione. Entrada 3, local ou remoto, então qual o tipo de configuração que ele vai aceitar? Local lá no display do meu CFW ou remotamente? Então um problema que pode acontecer na manutenção. Putz, eu estou configurando aqui na minha IHM do meu CFW e não está aceitando. Pode ser que o DI3 está configurado só para remoto. O DI4 gira e para, também remoto. E a referência de 0 volts. Não é interligado com
o ponto de terra, tá, pessoal? Então a gente não faz essa ligação com o ponto de terra. O AI1, entrada analógica, aí a entrada analógica é para a gente fazer a medida de tensão corrente lá para o torque. Ele pode trabalhar em 0 a 20 mA. 0 a 20 mA era uma das formas iniciais para o controle. Depois a gente passou por 4 a 20 mA, porque se eu receber o sinal 0, eu sei que eu tenho um defeito nas minhas conexões, ou algum cabo rompido, alguma coisa assim. Então de 4 a 20 mA, 4 representa o 0, 20 mA representa o máximo, e aí eu sei que se eu não estou medindo corrente nenhuma, tem algum problema no meu circuito. Impedância de 500 ohms e a resolução de 7 bits. Tem uma referência também para 0 volts. Entrada analógica, aí para tensão, aí a gente trabalha de 0 a 10 volts. Existem também as opções de trabalhar de 2 a 10 volts pelo mesmo motivo da gente trabalhar de 4 a 20. E aqui 4 a 20 mA a gente usa o protocolo HART, tá? Um protocolo de comunicação. Ó. Referência de potenciômetro. Contato normalmente fechado do relé 1, sem erro. E ponto comum do relé 1, contato normalmente aberto do relé 1 sem erro. O Davi está escrevendo. É uma possibilidade quase nula de acontecer mesmo, Davi, mas assim, vale a pena já trabalhar pensando nessa questão de 4 a 20, de 2 a 10, por exemplo, porque daí se qualquer mau contato, qualquer coisa que você não está medindo, já vai aparecer para você como uma possibilidade, a primeira coisa que a gente... Se bem que em toda manutenção, a primeira coisa que a gente fala para fazer é verifica as conexões dos cabos, né? Não tem, é o primeiro processo. Eu vou te contar por que é bom ver esse tipo de coisa. Eu trabalhei muitos anos com comunicação, protocolo de comunicação, modem e roteadores. E um belo de um dia, estava em casa e a gente ia trocar a máquina de autoatendimento da área da diretoria. Então, como que funciona esse processo? O técnico ele recebe o chamado, vai lá fazer o atendimento, chega lá no atendimento, ele prepara todo o ambiente. Então, eu fiz toda a configuração do modem, conectei o roteador, o pessoal que fazia o teste de roteador testou o roteador, fizemos todos os testes. A empresa terceirizada que fazia a instalação da linha privada lá fez a instalação, testamos tudo. Só que, por ser uma área restrita, a troca do equipamento só pode ocorrer de sábado para domingo. Então, lá no sábado, às 5 horas da tarde, o pessoal subiu com a máquina, tirou a máquina velha, colocou a máquina nova, colocaram a máquina e combinaram comigo: Alexandre, o pessoal vai instalar a máquina, vai levar umas 2 horas para instalar, está previsto para iniciar às 10. Você pode chegar lá meio-dia e aí você já troca o cabo e deixa funcionando. Beleza? Beleza, tá bom, pode deixar. Bom, domingo você chega lá e fala: bom, eu vou só trocar o cabo de rede de um ponto para o outro. É coisa rápida, 5 minutos eu estou em casa. Eu troquei o cabo de rede, a hora que a máquina ligava, ela carregava todos os pacotes, subia, inicializava como se não tivesse problema nenhum. A hora que você ia fazer uma transação de teste, atualizar tabelas, a máquina caía. E aí, bom, isso é problema de máquina. Por quê? Porque o cara está testando o roteador lá, ele está conectado no roteador e não cai. Está tudo funcionando. Não é problema do roteador, é problema de máquina, é problema de roteador, é problema de máquina. E a gente ficou lá para poder resolver. Bom, final da história. Testei, troquei modem, eu troquei os equipamentos todos de comunicação e o negócio dando pau. Bom, só pode ser cabo, não é possível. Né? Aí eu fui lá no quadro de telefonia, mudei o bloco de telefonia para ver se era isso. Também nada, continuava com o mesmo problema. Aí eu fui puxar onde estava conectado a LP. Os técnicos que tinham instalado a LP, o cabo não chegou até o modem. Aí o cara fez uma emenda e escondeu debaixo da divisória.
E isso já era 4 horas da manhã da segunda-feira. Então imagina o tempo que eu perdi por causa dessa emenda que os caras fizeram. Então imagina, é um problema que não é comum de se acontecer. E por ser tão incomum de acontecer, eu nem pensei na possibilidade do cara ter feito uma emenda ali no meio. Mas pode, infelizmente acontece, pessoal. E aí a primeira coisa que a gente fala sempre é dá uma olhada nas conexões, ver como estão as conexões para não perder, para não ter problema, tá bom? Olha lá. Verifique todas as conexões, verifique a ligação com os motores, desacople mecanicamente o motor da carga, porque para ele não partir com a carga e não causar um problema maior. E aí a gente entraria em CLPs, CLPs eu vou deixar para a próxima aula. Pessoal, hoje eu sei que foi um volume grande de informação sobre o material da VEG. Realmente é muita coisa, mas amanhã a gente vai falar mais do processo de manutenção com base no manual de serviço deles, tá? Então por isso que eu quis dar uma visão geral dos inversores, para a gente amanhã poder falar mais sobre manutenção de inversores usando o material da VEG mesmo, tá bom? Tranquilos? Então, quem? Beleza, Félix? Obrigado, Davi. Pessoal, hoje eu vou encerrar por aqui. Hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Bom dia. Amanhã a gente está de volta com a parte de inversores, mas é a parte de manutenção mesmo, tá ok?